Olá, tudo bem? Eu sou Isabel Mitch, eu trabalho com tarot terapêutico e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou discutir um pouquinho um assunto que tem aparecido muito recorrente nas minhas consultas de tarot terapêutico, que é essa sensação de necessidade, quase uma obrigação em ajudar a todos à nossa volta. Claro que isso é uma questão inerente a todos nós seres humanos, ou a maioria, né? De querer ajudar o próximo, né? Se tu tá vendo que o outro tá sofrendo e tu tem condições de ajudá-lo, por que não ajudá-lo? A questão é, qual é o limite para lidar com isso? Né? Então isso é uma questão que vem trazendo muito sofrimento, principalmente pela questão da pandemia, quantas pessoas perderam empregos, perderam suas casas, então a discrepância social está muito grande, aumentou, né, com a pandemia. E aí, claro, quem não se preocupa com essa questão? Mas o mais importante é que, como lidar com isso? Então a primeira questão é, cuide de si. Isso não é ser egoísta, isso não é validar o trabalho ou a necessidade do outro. Pelo contrário, primeiro validar a sua necessidade, fazer esse trabalho de autoconhecimento para entender que eu não sou herói e eu não posso dar conta de tudo. Por isso que vivemos em comunidade. Se cada um fizer um pouquinho da sua parte, todo mundo vai conseguir ajudar todo mundo no todo, na soma, e não um resolvendo problemas de todos. Quando se tem essa necessidade muito grande, né, de ajudar o próximo, e isso causa um sofrimento maior do que o normal de se esperar, né, desse sofrimento, da tristeza pelo outro, empatia, né, as pessoas têm que começar a olhar para uma questão, né, se pergunte, eu tenho me priorizado, né? Se pergunte se você tem se cuidado, se você está olhando para os seus sentimentos, as suas emoções, ou se não está usando isso como desculpa para não se conectar consigo mesmo, tá? De novo, aqui a gente não está desvalidando esse sentimento e a necessidade de ajudar o próximo. Aqui é um convite a repensar esta questão de superar seus limites, né? No sentido negativo, de não se cuidar, de não se priorizar, porque eu só posso ajudar o outro a partir do momento que eu estou bem e tenho condições de ajudar o outro. Porque daqui a pouco tu tá ali oferecendo um auxílio, mas tu não perguntou para a pessoa o que ela estava precisando, independente da situação, por mais vulnerável que seja, porque daqui a pouco aquilo que tu tá oferecendo não era o que ela queria, daqui a pouco ela só queria conversar, ela queria um sorriso, ou realmente ela estava precisando de um emprego, ou algum alimento, né, mas ela pode ter alguma restrição alimentar, e aí se tu der aquilo que tu tá querendo, ela pode vir a adoecer. Então, essas questões a gente tem que se colocar. E a outra questão que é bem importante é, eu estou validando o outro? Estou dando espaço para o outro poder fazer por si próprio? Porque às vezes quando se tenta ajudar muito o outro, e talvez vocês percebam isso na própria família ou com vocês mesmos, a questão do controle, né? De querer resolver todos os problemas ao seu redor, porque sentir que não, eu sou capaz, eu vou conseguir, e o outro, por suas questões de dificuldades, seja emocionais, físicas, mentais ou até espirituais, não vai conseguir ou vai demorar muito e a gente precisa resolver isso logo. Quando se toma esse caminho, né, desse controle, mesmo que o motivo seja em prol da comunidade, em prol daquela pessoa, tu não está validando o outro, tu está excluindo a oportunidade do outro tomar a decisão e fazer por si. Porque a mudança, ela só ocorre quando a gente faz por a gente mesma. E muito no início, assim, dos meus atendimentos, eu entrei muito em sofrimento disso. Então o que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje também é algo que eu passei muito e que às vezes ainda reverbera um pouquinho nessa crença de que eu tenho que solucionar todos os problemas das pessoas que vêm até mim. Porque eu trabalhei muito tempo com marketing e design gráfico, então eu tinha que levar soluções para os meus clientes.
Mas com o tarot terapêutico e as terapias integrativas, a gente é facilitador. Então aqui eu facilito, eu auxilio o cliente, mas quem vai trazer a solução, quem vai encontrar a sua cura interior é o próprio cliente. Por mais que eu indique tratamentos, banhos florais, às vezes existe a necessidade de um tratamento espiritual mais forte, seja através dos meus trabalhos de magia de luz, seja através de uma outra religião também, né, numa casa espírita, numa casa de religião, uma católica, enfim. Mas eu não tenho a obrigação de trazer a solução. Então, isso é muito claro e muito importante, porque quando a gente tem essa clareza, a gente se liberta e consegue ter até mais clareza na hora do atendimento. E aí isso é também para vocês, então repense, eu tô cuidando de mim em primeiro lugar? Se eu não tô, o que eu tô negando para querer botar todos em primeiro lugar? De novo, não estou desvalidando querer cuidar do outro, mas eu estou convidando a repensar se você não está passando o seu limite. E por que você acha que tem que sempre ser útil e dar resultados? Claro, a gente vive num sistema de sociedade e que nos exige isso, que a gente precisa dar esse resultado. Se a gente não é útil, tem alguma coisa errada. Então isso já está intrínseco, existe uma crença social sobre isso, da qual a gente também precisa trabalhar dentro da gente, porque se a gente entra em sofrimento, alguma coisa está errada. Né? A gente precisa demonstrar resultados quando a gente está no trabalho da meta, né? Para poder conseguir aquilo que está buscando, mas esses resultados podem ser positivos ou negativos, porque às vezes a meta, o objetivo que eu busco não é o ideal para mim, ou não é o ideal para o cliente. Por exemplo, na questão de marketing, eu tinha feito um planejamento, mas não deu certo, por mais que tudo tenha dado certinho, o feedback não foi o que a gente esperava, e tá tudo certo. E aí, quando a gente entende isso, vem a questão da aceitação. Eu aceito como é a minha realidade e a realidade ao meu redor e compreendo o que eu posso fazer por mim, o que eu posso fazer pelo outro no limite, respeitando a mim e respeitando o direito do outro a decidir e fazer a sua própria ação. Então essa questão é que a gente tem que trazer para dentro e fazer essa análise e pensar realmente o que eu não estou conseguindo olhar para dentro de mim, que está tão dolorido, que a vontade de ajudar o outro é tão grande que eu não posso cuidar de mim, certo? Então, claro que através do tarot terapêutico ou outros tipos de terapias, podem, como as convencionais, né, de psicologia, psiquiatria, que não invalido nenhuma, pelo contrário, sempre que eu percebo de que eu cheguei no meu limite, que eu não posso mais ajudar aquele cliente, eu indico, olha, talvez tu precise aí de um profissional com mais capacidade, às vezes precisa de uma questão hormonal, de medicamento, então vai no psiquiatra, né? Faz um check-up, ou realmente, olha, o meu conhecimento parou aqui, um psicólogo vai ser mais assertivo contigo, né? Por favor, sempre respeitando os limites e o meu limite de trabalho. Então, de novo, isso volta, porque se eu entendo que existe esse limite, eu não entro mais nesse sofrimento de trazer solução para todos. E aí eu começo a compreender as questões dentro de mim que não estavam permitindo eu me conectar comigo. Então é olhar para a tua história, é validar todo o teu movimento, seja algo da qual tu goste ou não goste, porque sempre vai ter coisas que a gente vai, isso aqui essa decisão que eu tomei, a forma como eu lidei, isso não foi legal. Ter esta compreensão, aceitar esta questão e analisar como eu posso lidar com essa questão se ela ocorrer novamente. Ou o que eu posso fazer a partir de agora tendo esse resultado, porque às vezes a decisão foi em relação a alguém e aquele alguém foi prejudicado, independente se tu tinha a intenção de prejudicar ou não, consciente ou inconscientemente. Mas a partir do momento que tu tens consciência de que
poxa, aquilo que eu fiz tentando ajudar o outro só o prejudicou, o que eu posso fazer a partir de agora? Primeiro, essa aceitação e compreensão do teu limite e de como tu sente em relação a isso, e aí, se for possível, buscar essa pessoa e conversar com ela, né? Primeiro, né, se desculpar pela tua ação, entender como ela se sentiu, então ali vem o acolhimento, e depois disso é realmente perguntar como é que eu posso te ajudar nesse sentido, ou você prefere ficar sozinho, resolver seu problema e tá tudo certo. E aí aquilo tem que sim limpar dentro de mim, porque aí tu fez o movimento de ir até a pessoa. Porém, se tu tentar, não, mas eu preciso resolver isso porque eu não posso ficar isso dentro de mim, de novo tá mostrando que alguma coisa dentro de ti tá pedindo esse controle, porque tá faltando um tipo de flexibilidade emocional, de entender que nós não controlamos nada. Até porque é uma coisa que eu comento muito com os clientes e trago para mim mesma sempre. Se a gente não controla as nossas próprias células, como é que eu vou controlar o mundo ao meu redor? Mas isso não quer dizer que nós não vamos nos planejar. Então, rotina é necessário e importante para a gente seguir metas e objetivos, sejam profissionais, sejam pessoais. Mas eu tenho que aceitar que agentes externos estão ao meu redor e podem interferir de forma positiva ou negativa nas minhas metas, naquela rotina, naquilo que se deseja. Então a flexibilidade emocional, ela é necessária para a nossa sobrevivência e para o nosso autoconhecimento. E aí eu entendo, aceito, né, a palavra de 2022, 2021, mas principalmente 2022, que eu tenho enxergado é a aceitação. É aceitar a situação que eu estou por conta de escolhas que eu fiz, por mais dolorosas que sejam, né? Pessoas em ambientes e relações extremamente tóxicas. Claro que eu não estou falando de crianças ou pessoas que não têm condições de sair do meio, seja emocional, físico ou mental, né? Estou falando de pessoas com suas capacidades ok, né, que conseguem lidar com isso. E aí é repensar por que eu tô nesse estado de tóxico, né, seja algo muito grande, seja algo menor, mas que me traz sofrimento, e como eu lido com isso, né? Então é sair da negação, aceitar e compreender. E claro, tem situações que são difíceis e que sozinho realmente é muito doloroso e vai levar muito tempo até tu conseguir perceber qual é que pode ser essa solução. Então, para isso, a busca por outras pessoas, seja alguém da tua família para te aconselhar, seja um profissional para te auxiliar, isso vai te ajudar a te acolher e compreender melhor, porque o outro pode nos trazer um outro olhar que a gente não pensou. Então aqui no meu trabalho terapêutico, de tarô terapêutico, é essa proposta que eu trago para os clientes, que é, traz tua demanda, vamos conversar, vamos entender a tua situação, se tem questões espirituais, se são mais emocionais, mentais, físicas, enfim, e me traz o que tu tá pensando em fazer. Muitas situações a pessoa não consegue enxergar nada, então vamos olhar através do tarô possíveis formas de lidar com aquilo, e eu tenho que aceitar se a pessoa vai ou não fazer por ela, né? Ela, ok, pode não aceitar nenhuma das minhas indicações no trabalho, mas ela pode buscar outras coisas, porque durante a conversa ela percebeu e não, eu acho que esse caminho é melhor para mim, e tá tudo certo. Então é a aceitação de que eu não posso fazer pelo outro. Certo, pessoal? Espero poder ter ajudado um pouquinho aí a trazer essa reflexão sobre essa questão desse sofrimento, o controle e o querer ajudar a todos. É normal, vamos ajudar os outros, com certeza, mas respeitando os nossos limites e respeitando o outro, tá? Fiquem bem, até a próxima. Beijos!